Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá pessoal, com grande satisfação eu recebo meus grandes amigos, mentores, meus gurus, Francisco Sampaio, Daniel Glatt e André Aguirre. E a ideia dessa nossa mesa redonda, nosso bate-papo, é aproveitar esse final de ano de 2020, entrando agora em 2021. E antes de falar em qualquer retrospectiva, vamos talvez abordar com propriedade as perspectivas futuras. Eu não queria me restringir somente a 2021. Como a gente também trabalha com sistema, com prazos intersazonais, agricultura no respeito ao calendário gregoriano, né? Na verdade, nós temos culturas anuais, perenes, semi-perenes. Então vamos fazer uma perspectiva para os próximos 10 anos. E eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês, que colocam inclusive aqui na tela, que é: quais são as grandes transformações que você consegue prever para o agronegócio brasileiro em 10 anos, levando em consideração as mudanças de paradigma trazidas pelo novo normal? Podcast Academia do Agro. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar o Francisco Sampaio para a sua apresentação e as suas considerações. Olá, Francisco, bem-vindo. Olá, Valdir, olá, Daniel, olá, André Aguirre. Bom, Valdir, uma oportunidade bacana da gente estar discutindo esse tema aqui. Essa pergunta é uma pergunta muito ampla, mas eu acho que tem alguns blocos assim que a gente pode dividir com vocês a visão que eu tenho. Eu acho que um primeiro ponto nesses próximos 10 anos é que toda a cadeia produtiva ela vai passar por uma reorganização, até porque o Brasil não pode ser somente um exportador de matéria-prima. A gente precisa agregar cada vez mais valor a essa cadeia, exportando cada vez mais produtos de alto valor agregado. Acho que exportar matéria-prima a gente já consolidou, né? O Brasil é o maior exportador de soja, o segundo maior exportador de milho e assim por diante. Então acho que tem muita coisa boa nesse contexto que essa cadeia pode se reorganizar. Olhando um pouco mais para a nossa proximidade do nosso negócio, claro que o grande guarda-chuva hoje do agronegócio brasileiro é essa entrada definitiva da era digital. A era digital ela já está presente entre nós, já é uma realidade. Isso está aproximando muito mais as pessoas. A velocidade e a quantidade de informações está muito mais intensa. E isso faz com que a gente seja cada vez mais seletivo. Então, se de um lado eu tenho uma cadeia se reorganizando, eu tenho uma era digital cada vez mais se consolidando, a gente tem alguns pontos positivos, porque a informação passa a ter uma fluência muito mais intensa, com mais velocidade, com mais riqueza, mas a gente precisa ser cada vez mais seletivo. Então, esse é um aspecto que eu vejo muito importante para os próximos anos. Acho que a biotecnologia também, por mais que ela esteja evoluída, a chegada de novos traits, ela vai nos desafiar para que a gente não cometa os erros que a gente cometeu com a biotecnologia quando ela começou. A exemplo da falta de refúgio, a falta de preservação da tecnologia, da conscientização do uso adequado das regras de preservação dos traits. Então, acho que esse é um grande ponto. Acho que nós, no Brasil, temos um ponto de atenção, que é a questão também da sucessão. A gente observa os agricultores mais velhos passando a propriedade para os mais jovens, e aí você tem uma juventude entrando no agro, essa juventude muito mais ávida por informações, com mais gestão de indicadores, com a visão mais empreendedora. Então isso vai desafiar quem? Vai desafiar a indústria, né? Para que você tenha uma tecnologia muito mais moderna, uma tecnologia de vanguarda, e nós do setor de distribuição, nós vamos ter que estar preparados para isso. A gente vai estar lidando mais com a presença feminina na agricultura, a gente tem que estar preparado para uma juventude mais atuante. Então, a forma de fazer negócio, o valor da informação se torna cada vez mais intenso. Agora, uma coisa eu deixo claro, por mais que toda tecnologia, por mais que toda a era digital se torne presente em nossas vidas e a cadeia se reorganize, eu acho que tem duas coisas que jamais vão sair da pauta. Primeiro, o valor da venda consultiva. As pessoas vão precisar cada vez mais ter visão contextual. Você não pode mais ser um profissional específico de um único segmento.
você tem que entender do sistema produtivo, entender a participação de um insumo no processo produtivo e da cadeia produtiva como um todo, entender do barter como uma gestão de risco. Então, acho que o valor da informação vai estar cada vez mais presente, né? Associado às vendas consultivas, e acho que a distribuição, que é o setor que eu vivo hoje, vai ter um papel relevante nesse processo todo, fazendo o elo de ligação entre toda a tecnologia que a indústria desenvolver, são milhões e milhões de dólares investidos em pesquisa, o agricultor na outra ponta, cada vez mais profissionalizado, mais empreendedor, e a gente fazendo esse elo de ligação. Então, eu acho que esse é o contexto que vai guiar a agricultura no Brasil nos próximos anos. Claro que tem outros desafios que a gente fala muito aí, de logística, fala da questão do seguro agrícola, mas eu acho que isso está muito em pauta. Mas eu entendo que hoje, na minha ótica, é a consolidação da biotecnologia com os novos traits, a era digital, chegando cada vez mais forte, e a gente está preparado para trabalhar com a sucessão que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Essa é a visão que eu divido com vocês, que eu faço aqui no dia a dia com os meus clientes e meus colaboradores. Beleza, Francisco. Eu gostaria de já emendar uma segunda pergunta para você, já aproveitando o seu comentário dessa pergunta mais genérica, que é a seguinte: o que uma empresa líder nesse setor de distribuição como a Terra Verde Holding, Patria Investment, deve fazer para se preparar para esse cenário? A gente já vem fazendo, Valdir. A gente hoje tem um projeto chamado Unilavoro, que passa muito por preparação de pessoas. Por mais que a gente tenha relações mais virtuais, mais digitais, o valor da informação, e quem gera a informação e quem interpreta a informação são as pessoas. Então nós, da distribuição, como um elo de ligação entre a indústria e o agricultor, a gente tem que ter profissionais cada vez mais preparados. Hoje, o universo de opções de genética de milho, de genética de soja, de forma de fertilizantes, de maneiras de se fazer negócio, vão ser cada vez mais amplos e mais intensos. Então, se de um lado o mercado ganha opções, isso é muito valioso para o nosso negócio, a gente vai precisar cada vez mais de profissionais capacitados, preparados, para levar para o produtor aquela informação que de fato seja relevante. Então, de um lado, hoje o Fundo Pátria, ele acredita muito no agro brasileiro. Nós somos o maior mercado de defensivos agrícolas do mundo, né? Estamos entre os 3 maiores mercados de semente do mundo, somos o 4º maior de fertilizantes do mundo, e hoje o setor que eu atuo, ele vem se consolidando, ele vem se profissionalizando, e tudo que a gente fizer de investimento, né, em processos, em implantação de SAP, de CRM, de plataformas digitais, nada disso vai ser tão relevante quanto a capacitação dos profissionais dentro de um conceito agronômico. A praga vai estar presente no campo, a doença vai estar presente no campo, o posicionamento da variedade, seja de milho, o híbrido de milho ou a variedade de soja, vai estar no campo. Então a gente precisa ter profissionais atendendo às expectativas do agricultor para que ele seja cada vez mais empreendedor de sucesso. Então o que a gente está fazendo é isso, é investir em capacitação, sendo muito seletivo nas contratações. Estamos fazendo um investimento pesado na área de desenvolvimento de profissionais, né? Então acho que esse é o grande, estamos inclusive com um programa de estágio, programa de ATs, programa de Universidade e Lavoro, que é uma universidade que nós estamos criando ao nível interno. Então esse é o grande foco nosso hoje. Claro que a parte de negócio, a parte de plataformas, eu acho que isso já está muito consolidado, né? Agora a parte de capacitação de pessoas, acho que a grande riqueza disso tudo ainda está no ser humano, na venda agronômica, na venda de consultoria. E qual é a diferença da venda do passado para a venda consultiva? É que o vendedor do passado ele tirava pedido, e a venda consultiva é aquele cara que leva a solução, aquele cara que entende de agricultor, né? Então, essa é a visão que a gente está trazendo aqui para essa nova era da distribuição aqui na América Latina, especialmente no Brasil. Podcast Academia do Agro. Convidar o André para fazer suas considerações, André. A pergunta inicial que nós fizemos foi: quais são as grandes transformações que você consegue prever aí para o agronegócio brasileiro nos próximos 10 anos? E passo a palavra para ti. Primeiramente, parabéns mais uma vez, Valdir, pela iniciativa, muito interessante poder trazer um pouquinho do conhecimento nosso junto com os colegas aí. Bom, os próximos 10 anos, Valdir, eu acho que a gente teve uma estreia meio dramática nesse ano de pandemia, mas que para mim já traçou grande parte do que vai acontecer nesses próximos 10 anos, tá? Então, muita coisa que a gente poderia considerar como fatores extras que tem pouco peso na área de assistência, isso foi cortado, né? O produtor ele está mais direto, um uso
muito intenso das ferramentas de comunicação de celular, né? Foi mencionado sobre a agricultura digital. Nós já vivemos a agricultura digital, tem previsão climatológica muito assertiva, está sendo usada no dia a dia de produtor, desde uma aplicação. Então, isso não vai mudar nos próximos anos. O produtor precisa fazer uma rentabilidade entre 2 lavouras no ano. Isso aí já entendeu que é um sistema só. Então, a parte de informação hoje, diferente do que aconteceu na Pioneer, que nós éramos um agente de informação, hoje eu acredito que na parte de consultoria, na parte de treinamento, nós ajudamos a pôr vírgula nas frases. Então, aqui se devemos fazer cobertura do milho até tal data, vírgula, aí em solo arenoso nessa região tem que ser diferente. Então, eu acho que a gente tem que colocar mais vírgula nas informações, que elas são massivas, tem um grande número de informação, mas falta a pessoa para gerenciar, gerir essas informações. Porque é diferente completamente de quando nós saímos aí em 98 para dar palestra na Bahia, no Maranhão, etc., do que hoje. Porque tem vídeos produtores ou mesmo produtores que têm informação no Google no momento ali, mas saber distinguir isso para saber qual mais validar para a situação que ele passa, eu acho que é uma grande transformação nos próximos 10 anos. Uma notícia boa que a gente não convivia muito, o Francisco mencionou aí, nos treinamentos antes da pandemia, ao vivo, quando a gente ia para a área, para as faculdades dar palestra, participar de simpósios, etc., apresentações, o público feminino aí de 2019, na graduação, era de 50%. Na minha época, de 84 formandos, eram 8 mulheres, né? Isso em 92. Hoje, 50%. A hora que a gente vai dar uma palestra, que tem um pessoal de pós-graduação, nós temos 70% de mulheres. Então, e hoje a gente já convive com vendedoras de semente, que por uma grande satisfação nossa, são extremamente eficientes profissionalmente, certo? Então, essa é a notícia que vai transcorrer, colaborando que o Chico falou, que vão ter muito mais mulheres, isso vai dar um caminho diferente do que a gente tinha, um processo mais de rusticidade, vamos assim dizer, e fica muito legal, vencendo preconceitos que até então a gente tinha vivido com frequência, né? Então é muito bom essa parte. Então, a digitalização está aí, hoje as recomendações, né, são tudo por WhatsApp, a gente tinha papéis, tinha contato com o produtor, contato com outros, a gente não vê isso. O produtor, às vezes, eles estão se reunindo melhor para essa parte de organização de assistência técnica e tendo grupos mais fechados e para atender aquela situação, aquela diversidade, sem muito contato externo, vamos assim dizer. Eu acho que isso aí deve perpetuar, porque ele viu que ele para de conversar fiado, né? Apesar de ser um negócio legal, está recebendo todo dia gente na fazenda, o cara acaba sendo muito prestativo, mas pouco eficiente. Então, esses são os ramos desses próximos 10 anos que a gente acredita uma intensificação na parte de produção, uso maior de informação, de previsão de clima, um discernimento melhor no volume massivo de informação e data análise que nós temos aí, fazer a gestão melhor dessa informação para cada local. Seria isso. André, e a sua consultoria em si? A primeira coisa, Valdir, é que a gente foi impactado na parte de palestras e treinamentos. Isso aí passou para o sistema de live e a eficiência disso é baixíssima. Consegue ser ruim para todo mundo, né? Consegue ser ruim para o cara que está ouvindo e o cara que está transmitindo. Você fica falando com as paredes aí praticamente, você não tem ideia e não consegue sentir a emoção nos olhos das pessoas para ver se está tendo um entendimento, uma coisa assim. Então isso ficou muito ruim. Então a eficácia desses lives, infelizmente, apesar de muitas serem de uma altíssima qualidade, a gente não observou que acompanhou nesse primeiro passo. Pode ser que alguma coisa aconteça. Na parte de campo, Valdir, os produtores ainda estão um pouco, vamos falar assim, influenciados pelo dobramento do valor, né, a multiplicação por 2 do valor das commodities do que aconteceu há exatos um ano atrás, né, em dezembro do ano passado para cá. Então ainda estão um pouco, vamos falar assim, anestesiados ainda, e o pessoal vai começar a voltar, eu acredito, mais a realidade do aumento dos insumos e as coisas, e isso torna o trabalho nosso mais difícil para fazer o melhor aproveitamento possível dos fertilizantes e defensivos,
e principalmente uma variabilidade, uma enormidade de novas variedades de soja e de híbridos para safrinha, principalmente, tratando de cereais aí, no caso. Nós temos muitos materiais, dificilmente a gente consegue avaliar em grandes situações aí. A safrinha, ela democratizou essa parte de genética. Nós vimos o que aconteceu nesse tempo todo, de 2000, desde a grande virada de área de safrinha em 2012 até hoje. Muitas empresas se tornaram aptas, por algum momento, a entrar a comercializar sementes de milho safrinha e, às vezes, não depararam com os problemas de custo, etc. Então, tem uma infinidade de materiais. Nós ainda temos alguns traits que estão funcionando, mas a ideia é que vamos ter... A única coisa que a gente sabe é que uma hora dessa vai falhar e a gente tem que torcer para o próximo. Então, amenizar com novas tecnologias de aplicação, desde a aplicação, novos defensivos que estão aparecendo, mas em menor escala, e principalmente contratação de pessoas, Valdir. Esbarra na mesma coisa que o Francisco falou, não é só na parte de distribuição, a parte de consultoria e a parte de produtores. Eu tenho clientes, por exemplo, que eles não crescem por falta de recursos humanos, de ir numa região de fronteira e etc., porque é um pouco mais complicado arrumar pessoas confiáveis, vamos assim dizer. Então, tem todo esse parâmetro que a gente está vendo dessas novas áreas de fronteira. Então, é muito bom da gente estar no ramo do agronegócio, sem dúvida nenhuma. Isso foi um ponto muito positivo para a gente, né? Mas a vida continua. Nós temos aí uma série de desafios. Nós não temos crise na agricultura desde 2006, tem que estar precavido, né, de alguma forma, mas por enquanto são só boas expectativas para nós nesses próximos 10 anos. Beleza, André. Obrigado aí pelas suas considerações. Podcast Academia do Agro. E aí, Daniel, contigo, o que você me diz sobre as suas perspectivas para esses próximos 10 anos? Beleza, Valdir. Acho que o Chico e o André já trouxeram bastante aspectos relevantes. Vou tentar trazer outros para formar o universo da coisa. A primeira coisa é a mudança que eu acho que é diretamente derivada da crise da Covid, que é o fim dos escritórios como nós conhecemos hoje. Acho que estamos entrando numa década onde escritórios de empresas serão uma coisa cada vez mais rara, cada vez menor, usado cada vez mais, muito mais com o intuito social dos funcionários do que operacional. Eu acho que aquilo que a tecnologia tinha provido de possibilidade de se fazer online, mas que a gente não testava, fomos obrigados a testar e estamos todos pasmos de como que funciona bem. O dia a dia de empresas fazendo lives online, com todos os ajustes que nós temos que fazer. Então, essa é uma tendência, para mim, irreversível. Eu acho que em 10 anos haverá pouquíssimos escritórios de empresa, de administração financeira, marketing, contabilidade. Eu acho que isso vai ser uma coisa cada vez mais rara. Eu acho que nós temos, no Brasil, tem alguns assuntos muito sérios pela frente. Nós não vamos conseguir evitar lidar seriamente com essa parte de sustentabilidade e rastreabilidade dos nossos produtos. O Brasil pratica uma agricultura altamente sustentável, que nós que somos do ramo sabemos disso, mas nossos adversários, chamam ruralistas europeus e americanos, e os compradores internacionais fazem de tudo para desmerecer o agro brasileiro, com o único objetivo de derrubar os preços dos produtos brasileiros e comprarem mais baratos ou competirem melhor, ou puderem impor algum tipo de imposto ou taxação ao produto brasileiro, porque aqui é o grande celeiro do mundo. Então, esse assunto é sério demais, não acho que o Brasil esteja lidando muito bem com ele ainda. Temos conteúdo, mas não estamos sabendo contar essa história ainda. E eu acho que haverá cada vez mais cobrança em relação à rastreabilidade dos produtos, o que aquele gado comeu, aonde que ele foi abatido, com quantos meses ele foi para abatedor. Eu acho que nós vamos viver uma área muito grande disso. Existe uma outra grande área que já começou nos Estados Unidos e que aqui no Brasil está caindo de maduro, porque nós somos bons nisso, que é a área relativa a créditos de carbono. Eu acho que o crédito de carbono é um assunto cada vez mais sério. Nos Estados Unidos já há agricultores fazendo isso. E crédito de carbono é o seguinte, meu amigo. Cada vez que a gente planta um milheto e incorpora, é crédito de carbono. Cada vez que eu planto ILF, que eu boto florestas, eucaliptos no meio de pastos, créditos de carbono.
O Brasil, pela nossa prática de plantio direto, nós temos muitas possibilidades com isso. Só que isso é um sistema burocrático, que vai ter que ter auditorias, vai ter que ter sistemas, mas é uma grande área que nós vamos ouvir falar no futuro e eu acho que todos nós temos que estar ligados. Uma outra área que eu acho que a gente tem que se preparar, e é no curto prazo, é para a taxação que vai vir em cima do agro. Com certeza vai chegar impostos e taxações em cima do agro, e é para logo, na minha opinião. Obviamente que como produtor eu não quero, como empresário do agro eu não quero. Minha impressão é que é inevitável. Num país com muitas coisas dando errado, o agro está dando certo demais. E com os preços atuais, o agro está dando muito certo e, vamos ser honestos, muita rentabilidade. E eu acho que os nossos governantes não vão deixar passar esse branco. O Dória já fez a porcaria dele em São Paulo. Eu infelizmente, tenho medo, porque eu acho que nós vamos ver isso sendo feito em mais situações. Quero trazer também uma atenção para o ponto do Big Data, André, principalmente. O Big Data é uma coisa muito falada. Nós estamos muito bons na captura de imagens de satélite. Você fez uma entrevista com o Nogar, especialista nisso, com drones, com agricultura de precisão, mas eu acho que nós não aprendemos ainda a juntar todos os dados chamados, que a gente bota nesse guarda-chuva de Big Data, e transformar isso em informações úteis e práticas para cada talhão e para cada agricultor. Ou seja, existe uma intenção muito boa, 500 empresas nisso. Há 2 anos atrás eu fiz uma viagem com um grupo aos Estados Unidos, eu ouvi isso de pessoais envolvidos com Big Data. Não, eu consigo tirar uma baita imagem infravermelho e ter uma mancha amarela. Agora, daí a dizer o que é outros 500. Então, eu acho que existe uma área muito grande de se percorrer nessa história do Big Data para essas coisas tipo Farmville da Bayer, aquele outro que a Corteva Granular, que a Corteva tem. Até isso realmente virar uma ferramenta que faça uma grande diferença para o agricultor. Eu acho que nós não aprendemos ainda, isso eu acho um grande desafio para a tua área, André, e para você também, Chico, na distribuição, como juntar todas as informações disponíveis, e são milhões e milhões de data points, e chegar a conclusões e informações factíveis para o produtor. Então, eu acho isso muito importante também. Por último, eu poderia citar que o Chico falou em biotecnologia, e eu confesso para vocês, por ter vivido desde o início a biotecnologia, antes da biotecnologia, as promessas da biotecnologia e o que a biotecnologia entregou, eu digo, uma opinião puramente pessoal, que eu acho que a biotecnologia acabou entregando muito menos do que a gente achava que ela ia entregar há 20 anos atrás. Se vocês lembrarem, vocês lembram disso, que vocês não nasceram ontem, a gente falava que ia ter a semente resistente, o transgênico da seca, o transgênico do fósforo, o transgênico do nitrogênio, o transgênico dos nutracêuticos, dos farmacêuticos, dos arroz dourados. Eu acho que caminhou menos. Tudo que nós fizemos, se olhar na biotecnologia, foi tolerância a lepidópteros e tolerância a herbicidas. Não saímos muito disso. É óbvio que isso é muito bom, mas, para mim, entregou pouco. E quando eu penso nos próximos 10 anos, eu quero sonhar que existe uma grande janela na área de melhoramento genético e biotecnologia de micro-organismos. Eu acho que essa história dos biológicos, da modificação genética de biológicos, de todos esses impactos da biotecnologia e da biologia molecular a nível micro-organismo, pode vir a ser uma grande coisa no futuro. E eu acho, em outras palavras, nós vamos começar a ver produtos biológicos, acho, com maior potencial do que a gente vê hoje. É uma visão, não é uma certeza, é uma imaginação que eu acho, assim como eu acho também que a história do... Como é que chama essa nova tecnologia agora, do melhoramento genético? Do CRISPR? O CRISPR, eu acho que pode trazer algumas novidades e algumas outras características ao melhoramento tradicional da soja, milho e algodão. E concordo com o Chico, acho que o digital
vai ter um impacto muito grande, vai ter uma participação grande, mas não acredito em digital do agro, tipo marketplace, que as empresas de revendas vão lá, bota seus preços ali e alguém compra. Eu não acho que vai ser assim. Eu tenho algumas outras ideias como eu acho que isso poderia acontecer. Não acho que vai acontecer no modelo tradicional de vendas pela internet. Até pela situação toda que existe, que se compra uma vez por ano, da oportunidade de sair da internet e falar pela loja, falar por fora. Imagino que uma revenda, como é que faz uma revenda? O preço que eu boto lá na internet? Boto meu preço cheio e já dou a dica para o meu concorrente que ele pode botar mais barato e vender? Boto ele barato e perco a oportunidade do preço cheio, ou me queimo com o meu distribuidor, com o meu fornecedor, que eu combinei um certo preço? Então, eu acho um pouco difícil o digital como a gente conhece de outras áreas, mas eu acho que ele vai acontecer de alguma outra maneira. E acho, concluindo, Valdir, que a grande obrigação que todos os agrônomos brasileiros vão ter, porque isso é uma parada seríssima, é a defesa do agronegócio brasileiro, dos ataques que serão cada vez maior de ONGs patrocinadas pelos ruralistas americanos e europeus, por grandes compradores de grãos do mundo inteiro e por uma esquerda brasileira que acha que falar mal do agronegócio brasileiro é legal. O meio urbano brasileiro é contra o agronegócio brasileiro. Isso é um absurdo sem tamanho. Eu acho que só grandes e bons agrônomos e gente do meio rural vai poder mudar, Valdir. Então, em alguma passada, tentando escapar de onde o Chico e o André já foram, seriam essas algumas das minhas perspectivas aí para os próximos 10 anos do agro. E me conta uma coisa, a Seedcorp, como vai se preparar para dessa sua visão, para esse novo cenário? Pois é mais fácil falar do cenário do que saber como se prepara para ele. Mas eu acho assim, nós temos na Seedcorp um esforço muito grande na parte digital. Nós temos um projeto muito legal, nós contratamos 2 gurias formadas em marketing digital e criamos um negócio chamado o Rap Digital, tentando profissionalizar a forma como os representantes usam o digital no dia a dia deles no mercado, inspirado no Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganhou uma eleição basicamente via redes sociais, é certo que os vendedores que fizerem tão bem feito como ele fez terão sucesso também. Então, eu acredito muito que essa parte do digital nós estamos começando. Eu concordo muito com o Chico, eu acho que não vai sumir a figura do vendedor consultivo, só esse vendedor vai ter que ser muito mais, como o Chico falou, muito mais bem treinado. Nós vamos ter que ser muito mais eficientes nos nossos contatos e nas nossas visitas. A Seedcorp é uma empresa de genética de soja, então nós temos que estar muito atenados com todas as novidades das ferramentas da genética e da biotecnologia para estar usando. E tem uma coisa que eu acho, desde o tempo da Pioneer, que eu sempre achei que a melhor forma da gente se preparar para o futuro é estar extremamente conectado e antenado com o nosso presente. Eu sempre achei que quanto mais a gente tiver interativo, conectado, acompanhando as transformações do dia a dia dos nossos negócios, mais preparado nós estaremos para o que virá. Então, eu acho que estar atenado, estar conectado, e existe um valor muito grande que eu tento manter na Seedcorp HO, que nós temos muito na Pioneer, que é a importância da consistência, de fazer as mesmas coisas todos os anos, cada vez mais e melhor. Não querer inventar a roda todo ano, agora é digital, então é tudo digital. Ir com calma, trazer as coisas novas sem perder os valores que nos trouxeram até aqui. Eu acho que esse é o grande desafio. Como que a gente se mantém aberto para o novo, mas não abandona os valores e os processos que nos botaram onde nós estamos. Seria essa aí, Valdir, minhas perspectivas. Podcast Academia do Agro. O Daniel colocou bem mesmo. É uma consolidada boa nas informações. E nós que estamos aqui, Daniel, na distribuição, muito próximo, né? A gente está muito ligado à indústria e muito ligado ao produtor.
a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não misturar o que é modismo com aquilo que de fato é efetivo e agrega para o produtor. Como o André colocou, cara, hoje o produtor está mais seletivo, mais exigente, mais empreendedor, essa galera nova chegando aí, as mulheres que são mais gestoras, mais organizadas. Existe um movimento assim, de profissionalização lá na ponta que nós, como distribuição, temos que ser o multiplicador disso aí junto à indústria. Entendeu? Então, a gente tem muito cuidado, sabe? E existe... E isso que você está dizendo, Chico, traz um problema, não, um desafio que é o seguinte: seja distribuição, seja uma empresa de insumos, ou seja uma consultoria, você tem que estar muito mais bem preparado e muito mais bem informado para lidar com clientes mais informados e mais demandantes. Antigamente, era muito fácil dar assistência técnica em milho. Vamos falar, quando nós começamos, não, um cara que botar 200 quilos de ureia por hectare, quilo de N em saco de milho, 5 quilômetros por hora, era tudo novidade. Hoje, quando a gente ajuda um cara de 170 sacos de milho, 180 sacos de milho, é por onde que vai? Por onde que pega? Principalmente você, André, um baita desafio isso. Sim. Ajudar os mais fracos do que ajudar os fortes. Sim, é selecionar. E outra coisa que aconteceu, e está acontecendo, que a gente achava que os filhos dos produtores que estão formando em agronomia iam substituir essa parte técnica, e não está acontecendo isso. Os filhos dos produtores estão pegando naquela parte mais importante, que é a parte de gestão da fazenda. Então ele não está afim de ficar lá batendo pano de batida em soja. Ele fala, não, ele vai manter a assistência. E o cara está tentando evoluir na administração da fazenda, que é um valor muito melhor para ele do que ficar furando buracos. Para isso ele tem consultoria, né? Para gerir a fazenda. É mais complicado, né? Pessoal, muito bacana, hein? Essa é uma vala que tem uma veia de discussões bastante efervescente, bastante palpitante. Todos os pontos levantados pelo Chico na área de distribuição, pelo Ori, você, Daniel, fazendo um overview sobre aspectos até muito mais abrangentes e mundiais. Inclusive, até faço uma vírgula, como disse o André, na questão desta percepção, né? Já diz o filósofo, que existe realidade, né? Na verdade, existe uma grande percepção pelo mundo de que o agro, como que hoje a sociedade urbana recebe o agro de forma geral, em particular no Brasil. Ainda nós nos vendemos muito mal, ainda nós nos vendemos muito mal e somos recebidos muito mal pelos cidadãos cosmopolitas, né? Não os cidadãos rurais. E essa associação rural, a BMR, fez um evento bastante interessante, pegando umas lideranças, depois eu posso até compartilhar com vocês, sobre justamente que ações poderiam ser feitas, deverão ser feitas pelas entidades, pelas instituições, pela sociedade organizada urbana. Porque o massacre é muito grande, as pauladas é muito grande, essas questões de ONGs que se organizam, sempre um viés muito mais prático para a população urbana do que para a área rural, né? Nós somos sempre o bandido, né, da história, né? O índio da história, nós somos o mocinho da história. Então, bastante interessante, bastante atual e realmente preocupante. Outros temas, inclusive convido vocês, está entrando amanhã no ar, um colega meu, inclusive moramos juntos na República, lá em Piracicaba. Hoje ele é um dos doutores, uma das pessoas bastante capacitadas na questão de meio ambiente. Ele é o Sérgio Pompeia. E ele fala muito sobre essa questão de sustentabilidade, a importância do meio ambiente, as ações que podem ser feitas para fortalecer, né, o papel do agro nesse contexto. E aí eu convido vocês, até porque ele tem alguns órgãos trabalhando bastante forte nesse aspecto. Gente, parece que não, mas já estamos aí com o andar da carruagem bem adiantado. E eu queria colocar mais uma pergunta a vocês três, aproveitando essa rara oportunidade, de que projeto cada um de vocês gostaria de fazer, mas ainda não começou. Fiquem à vontade para quem quiser começar. Vou começar, Daniel. Posso começar? Fala, André. Uma das coisas mais interessantes, às vezes até para trazer um canal de tecnologia, que a gente sabe que tecnologia e evolução e investimento é nos Estados Unidos, né? Um projeto, que eu nem comecei ainda, mas seria trabalhar alguma coisa de consultoria nos Estados Unidos.
A gente sabe bem que o agrônomo brasileiro ele é muito diversificado, né? Ele é bem polivalente em relação aos colegas nossos que nós trabalhamos nos Estados Unidos, e às vezes fazer um projeto desse, né? Para entender melhor e também poder trazer alguma coisa boa de lá para cá e daqui para lá. Seria alguma coisa nesse sentido, nos próximos 5 anos. Eu tenho um sonho, posso falar, meu, rapidinho? Beleza. Fala, Chico. Eu tenho um Fique à sonho. vontade. Eu tenho um sonho de propor não sei se uma revolução, acho que é uma palavra muito forte, mas uma revisão em toda a grade de matérias da Universidade de Agronomia do Brasil. Porque a gente faz um processo seletivo aqui para estagiário, para ATs e assim por diante, e eu fico muito impressionado como o conhecimento do agronegócio é deficitário nas universidades do Brasil. Esse ano eu fiz um processo seletivo aqui e coloquei 5 perguntas relacionadas ao agronegócio. Quem é o maior exportador de soja do mundo? Em que posição o Brasil está na exportação de milho do mundo? Qual que é a posição do Brasil em exportação do complexo de carne? Sabe as perguntas assim, bem básicas. Pessoal, o índice de assertividade de um universo de mais ou menos ali 80, 90 candidatos não chegou a 20%. Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo aqui o seguinte, que a gente tem uma indústria cada vez mais tecnológica, uma era digital cada vez mais presente, um agricultor cada vez mais empreendedor, o agro brasileiro representando cada vez mais um pilar de sustentação da economia brasileira. Quer dizer, a gente vai demandar um profissional cada vez mais preparado que tem que vir das universidades. Agora, você tem agronomia, acho que tem agronomia noturna, agronomia à distância, e aí você não tem na universidade brasileira uma cadeira para falar do agronegócio. O profissional sair da universidade sabendo o que é uma gestão, tá entendendo? Ele saber o que é um barter, saber o que é uma precificação de uma commodity, saber tudo isso que o Daniel colocou aqui de rastreabilidade, de crédito de carbono. Então, acho que a gente sai da faculdade com esse gap. Então, se eu fosse realizar um projeto hoje, não que eu queira ser ministro da Agricultura ou da Educação, nada disso. Mas eu gostaria de dar essa contribuição. Eu acho que toda a cadeia da Universidade Brasileira de Agronomia precisa ser revista. Eu acho que esse é meu grande sonho. Eu queria dar essa contribuição. Acho que talvez bacana, os colegas... Hein, Chico? Essa lembrança da formação acadêmica hoje é realmente outra vala que merece um estudo, uma discussão muito mais profunda, porque virou que nem farmácia, né, cara? Cada esquina hoje tem um curso de agronomia, EAD, à distância, custo R$ 169 parcelado em 12 vezes. Não é pela questão de valor, mas é a questão de realmente de capacitação adequada, né? Para um mundo atual cada vez mais exigente de boas informações, de boa capacitação. Daniel, contigo. Só um pontinho, Roger, só um pontinho aqui para não perder. Pode. É por isso que quando a gente tem expectativas quando vem o ministro da Agricultura, a gente fica sempre com uma expectativa. Será que vai vir um cara do agro mesmo, uma pessoa do agro? Mas quando a gente fala do agro, é que conhece a porteira para dentro, a porteira para fora, a cadeia produtiva, tudo isso que nós falamos aqui. Então, eu acho que começa lá na faculdade. Acho que a faculdade precisaria, eu gostaria de dar essa contribuição. Muito bacana. Junto com os colegas, obviamente, né? Logicamente. Grande Daniel, contigo. Que projeto que você gostaria de fazer, mas ainda não começou? Aldir, eu tenho um latente aqui, que é desse assunto que nós já falamos, até pelo fato de eu, como você, ter origens urbanas e tenho parentes e amigos no Rio de Janeiro, e realmente é assustador a visão que essas pessoas têm do agronegócio, que eu não estou falando de molequinho, não, estou falando de médicos, advogados, engenheiros, psicanalistas, que olham para o agro, mas com informações tão erradas, mas tão absurdamente erradas. Então, eu queria fazer um projeto. No passado, eu diria que é um livro. Agora, eu acho que é um YouTube, é uma série, é um canal de YouTube, que fosse tudo que você não sabe sobre agricultura, agronegócio e produção de alimentos, voltado para o público urbano. Tudo. Para eles entenderem, gente, o mundo produz 6, 7 bilhões de toneladas por ano. É o mesmo que demanda. Produção de alimento é um avião no voo. Que brincadeira é essa de dizer que eu quero comida sem agrotóxico? Vamos passar 1 ano sem botar agrotóxico na comida? Acaba o mundo. De crise de fome, de preço de alimentos, entendeu?
Então, eu acho assim, era isso que eu queria fazer. Eu tenho muito material, sou estudioso do assunto e já escrevi vários artigos sobre isso. Isso era um projeto que eu queria fazer, de realmente uma série de capítulos mostrando o que é um transgênico, o que é um defensivo agrícola, o que é a agricultura no Cerrado brasileiro, onde nós transformamos solos ruins em solos bons, que é o diferente da agricultura do mundo inteiro, que só se pratica nas terras de alta fertilidade. O que é 2 safras por ano? Entendeu? O que é os nossos sistemas de plantio direto? O que é um ILPF? Então, eu acho que o que é o Brasil? Nós somos o único país do mundo com reservas florestais nas propriedades privadas. Eu produzo soja deixando 40% da minha propriedade em mata nativa. A minha soja tem que ser vista como mais sustentável que a do americano de Iowa, que não tem 2 árvores na fazenda dele inteira. Então, eu gostaria muito de fazer esse projeto. Esse é um projeto que eu não fiz ainda, que eu espero que Deus me dê saúde e força para eu fazer. Seria isso aí. E tem uma outra coisa... Daniel, eu vou te ajudar nisso daí. Eu vou te dar um desafio nesse seu projeto. E ao Chico também. Tá? E o André também tá empenhado. Por que não usar o nosso canal do podcast, que é nada mais do que um braço e que se transforma em blog, e que se transforma em internet, se transforma no mundo, tá? E fazer uma série do que você disse aí, vamos fazer alguns episódios, certo? Focados nessa vender o mundo agro para o urbano. Chico, vendermos a formação acadêmica, fazemos um trabalho nesse sentido, e eu me coloco à disposição de colocar o podcast, abrimos um outro podcast, é de menos, não é a questão de ser o Academia do Agro, mas fazer um canal de comunicação para a gente adentrar nesse meio. É assim que funciona, tá? Tem que meter a cunha primeiro para depois dar as marteladas, né? E esse assunto que vocês estão comentando são todos, é diário. O impacto que aquela publicação do Chico Graziano fez dos mitos da agricultura é impressionante. Eu já fui dar 3 entrevistas, quem sou eu? Em rádio, para falar de mito. Esse é um livro excelente. Recomendando ele, né, cara? Excelente, do Chico e do Décio Gazzoni, excelente. Então tem esse tipo de coisa, coloca à disposição o canal, viu, o Daniel, para que o seu projeto comece a se realizar. Por que não vamos fazer uma série? Pega aí um por mês, a gente faz um bate-papo 1 por mês, define os tópicos e vamos pôr para rodar nesse mercado. Isso vai chamar muito adepto. Eu sou paciente de fazer. Vocês querem um exemplo? Uma coisa que eu uso com meus familiares, que são todos ambientalistas contra o agro, lá no Rio. Olha, por exemplo, todo mundo ali é contra transgênico. Não tem a menor ideia do que se trata, não sabe o que é, como foi feito, mas estão absolutamente contra, entendeu? Só que eu não sei se vocês repararam e já concluíram que as vacinas da Pfizer e da Moderna têm rigorosamente os mesmos princípios da transgenia. Sim. A diferença é que, em vez de você inserir um pedaço de DNA, é um RNA mensageiro. Que manda... mas entende? Não, André? Não é igual, mas o princípio é o mesmo. É a mesma coisa. Aí, esse povo que é totalmente contra o transgênico, porque o Bolsonaro fala mal das vacinas e eles são contra o Bolsonaro, então eles são super a favor das vacinas. Aí eu falo é igual aos transgênicos. E aí fica por isso mesmo, porque eles não sabem o que querem, não perguntam, mandam eu tomar banho e fica por isso mesmo. Mas é um exemplo do que tem por aí. Nós temos, no momento das nossas vacinas, tem o mesmo transgênico, que as pessoas são absolutamente contra os transgênicos, mas absolutamente favoráveis às vacinas da Pfizer. Que eu também sou, óbvio, né? Não sou contra, não sou totalmente favorável, mas é engraçado que, e ao mesmo tempo, por essa porcaria de situação política que vivemos hoje, nós temos agrônomos técnicos formados discutindo se vacina é perigoso ou não. Então, o problema não é o assunto, Daniel, é quem fala. O problema é quem fala. Aí vira político o negócio. Esse é o problema. Mas não vamos entrar nessa. Deixa fora essa é outra. Mas então, tá colocada a semente aí. Eu sou parceiro. Vamos montar uma série aí, vamos tocar o pau. Beleza. E vou deixar até, por último,
aqui tinha hora para começar, não tem hora para terminar. Então vamos lá. Eu teria uma última pergunta para vocês, mas eu gostaria de mostrar 3 lâminas aqui, só para ilustrar essa pergunta que eu vou deixar para o final, que é a seguinte: todos os episódios que nós fizemos no podcast Academia do Agro, como vocês sabem, já informei também, há um site que eu desenvolvi, onde todos esses episódios estão ali gravados, estão lá postados para quem quiser ali acessar. Tem o descritivo, tem o contato de cada um que deu entrevista, etc, etc, etc. Porém, eu sempre tenho colocado ali uma recomendação de livros, feito algumas sugestões. E esse ano de 2020, eu recomendei algumas coisas. Por exemplo, no mês de maio, esses livros foram recomendados. Todos eles fruto do aprendizado que eu tive junto às entrevistas, tanto com vocês como tantos outros companheiros. Então, na verdade, para mim o podcast é uma troca. A gente vai crescendo, aprendendo junto, recordando junto, pegando os bons insights para contribuir com os demais, como nós estamos fazendo hoje. Então, esses livros, por exemplo, Buda, A Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, Augusto Cury, maior líder da história, A Grande Travessia, de Piers Buck, todos esses livros eu tive a oportunidade de ler. Eu peguei como hábito fazer isso também, e tudo frutos das entrevistas que estamos feitos. Ô Daniel, mais esperto que o diabo, eu me inspirei em você, do Napoleão Show, tá? Então, só para ilustrar da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu cheguei nesse material muito interessante. E aí tem outros materiais, como Luiz Fernando Veríssimo, Mindset, um livro muito interessante, recomendo aí para quem possa ter interesse aí de como usar o psicológico aí, né, na questão de galgar sucesso e evitar fracassos. A questão aí do Warren Beach, foi uma entrevista que eu fiz com o pessoal de mercado. O Gestor Eficaz, esse é um clássico, né, do Peter Drucker. Todos esses livros aqui eu tenho recomendado, olha. Chamado da Tribo, Daniel, muito bom. Se você não leu ainda, Mário Vargas Llosa. Esse daqui é a área da distribuição, do agrodistribuidor, o pessoal lá da... Max Strat, lá do... Matheus Consoli. Do Matheus Consoli, exatamente. Agricultura de Precisão, uma dica lá do Nogara. Napoleão Hill, outra vez aqui, com a Lei do Triunfo. Ele não tem só mais esperto que o diabo, ele também tem outras como alcançar o sucesso. Esse trabalho aqui, muito bonito também, do Milton Young, que ele escreveu o Jornalismo do Rádio, ele vendendo o rádio como ferramenta de expressão, um negócio muito bacana também. Aqui outros chá de conhecimento, né, que nem A Liderança de Dale Carnegie, O Foco de Daniel Goleman, que é o pai aí da inteligência emocional, né? Capitalismo Consciente, muito bom também. E por último aqui, não tão por último, a Agroindústria, Nutrição de Plantas, bem interessante esse material. E por último, tá aqui, ó, Fundamentos do Agronegócio, do Macilon. O BI, que foi tanto falado aí na questão do database, né, de nós termos aí um warehouse, um galpão maior para poder absorver esses bilhões de informações para transferir de forma adequada para o nosso público. E aí tá, ó, Agricultura, Fatos e Mitos, do Chico Graziano e do Décio Gazzoni. E esse aqui eu acho que tem mais muito interessante, o Dilema do Porco Espinho, que é do Leandro Carnal, para quem gosta um pouco de imaginação filosófica. E esse aqui é o que eu tenho lido atualmente e estou acompanhando muito bem, que é o Ryan Holiday, O Obstáculo é o Caminho. Resumindo esse livro, ele é um compilado da filosofia estoica, ou do estoicismo, que algum de vocês já ouviu falar ou já conheceu. Ele é base do cristianismo, do judaísmo, e é muito interessante os conceitos que desse livro se tira, tá? Quem já ouviu falar de Marco Aurélio, imperador romano, já ouviu falar de Sêneca, já ouviu falar do escravo Epiteto, são todos, vamos dizer, filósofos baseados nessa filosofia do estoicismo. Beleza? E aí vem a pergunta a vocês, meus amigos. Que livro você gostaria de ler e ele ainda nem existe? Pô, pergunta difícil, hein? Não é tanto assim, não. E aí, moçada? Alguém arrisca o palpite? Algum chamou a atenção do que eu passei para vocês? Vários. Mas você quer saber o livro que nós não lemos e que não existe.
Isso. É essa a pergunta, né? A minha, eu responderia fácil. Eu quero ler o livro que eu vou escrever sobre a Academia do Agro, que ele não foi escrito ainda. Esse é meu sonho de consumo. Então, eu terei que escrevê-lo para poder lê-lo, é verdade? Eu tenho que construí-lo. E vocês? Teria algo que vocês gostariam de ler e que talvez nem foi escrito ainda? Vou confessar uma coisa para vocês, então. Vocês sabem que uma grande não, mas uma frustração que eu tenho é que eu sempre quis ser escritor. Eu gosto muito de escrever, mas acho que não tive literatura suficiente para ser um bom escritor. Eu acho que eu li razoavelmente bem na vida, mas não acho que eu li literatura densa, boa, que me ajudasse a formação de literatura. Mas quando eu tive o meu infarto, em 2012, e que eu tive que ficar praticamente uns 4 meses parado num hotel, sem poder viajar, eu decidi que eu ia começar a escrever um livro. E eu escrevi mais de 60 páginas de um livro, de uma mega invenção que passava por... que eu acho que é tudo um pouco da vivência nossa de vida. Passava por multinacionais, passava pela China, passava porque eu tive muita proximidade com a China nos meus anos internacionais na Pioneer, passava por discos voadores, passava pela agricultura brasileira. Eu queria, mas ficou um negócio tão grande, tão gigantesco. Quando eu vi, eu tinha uns 40 personagens e uma história que eu estava querendo criar e juntar ela toda. Só que quando eu comecei a mostrar pequenos pedaços para pessoas próximas a mim, realmente a recepção não foi a melhor. As críticas eram severas. Minha mãe, grandes amigos meus, minha mulher. Aí eu parei, eu falei, não vou mexer com isso, eu não tenho capacidade para isso. Mas eu queria ler o livro que eu achava que eu poderia escrever, mas acho que não posso. E que era um romance. Era um romance, uma aventura que envolve basicamente as experiências de vida que eu tive. Fica aí Quando vocês fizeram entrevista comigo, eu comentei sobre essa questão do livro, né? Você lembra que eu fiz uma passagem sobre isso. E você sabe que isso é muito presente em todos nós. Essa sua experiência, tenho certeza que está na mente de todos nós, de todos eles. Você, inclusive, tirou ele da gaveta. Você começou a escrevê-lo. Só que, por outro motivo, você parou. Mas tá quase pronto. Tá quase pronto. André, você queria comentar? Desculpa te interromper. Valdir, eu fosse para ver um livro, né? Eu queria ver a minha biografia escrita pela Cristiane, minha esposa, mas não sei se eu vou ter tempo, né? Ia ser crítica demais, André. Essa é uma. Agora, o que eu gostaria mesmo era... Eu sempre fui um péssimo contador de história para as meninas, para as duas, para a Juliana e para a Carol. A Cristiane eu chegava de viagem, ela pedia, conta a história para as meninas dormir. E eu usava as minhas... Apesar de eu ser extremamente comportado, educadinho, etc., eu era muito capeta quando eu era novo. Então, eu ia contar a história para a Ju dormir, a Ju ficava excitada de tanto bagunça que eu fazia, eu piorava a situação da Cristiane. Porque a Ju acordava, e aí eu perdi o sono, eu queria saber da história. Então, a Cristiane me excluiu dessa parte, mas eu queria, se eu pudesse, né, escrever história, não só os rolos que a gente fazia quando era moleque, desde de roça até na cidade, das estripulias, né, das artes de moleque que fazia naquela época, que era ser moleque, né, vindo de roça e indo para a cidade pequena. Mas vamos ver o que vai acontecer. Onde é que pode viajar? Sucesso aí tem apoio. Pode não, é a hora. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele, não. É o Simon Sinek, acho que é isso o nome do cara, né? Que escreveu um livro há muitos anos falando sobre Comece pelo Porquê. E isso me mexeu muito com a minha cabeça nos últimos 20 anos, porque eu acho que, estou falando um pouco da vida profissional, tá? A gente faz muita coisa sem discutir os porquês. A gente faz reunião sem discutir o porquê, a gente monta estratégia sem discutir os porquês. E eu tô trabalhando muito bem isso no meu grupo hoje, de toda estratégia, toda iniciativa que a gente vai fazer. Por que a gente está fazendo isso? A gente busca muito resultado, ações lá no final, sem discutir mais o porquê. Então isso tem me ajudado muito. Então tudo que é associado hoje ao porquê, e esse cara, o Simon Sinek,
ele tem um livro chamado Comece pelo Porquê. Isso mudou muito minha vida profissional, a questão do porquê, de fazer as coisas por quê. Por que o fundo de investimento está investindo na distribuição? Hoje eu sei o porquê. Por que eu estou no Mato Grosso hoje cumprindo uma missão profissional nesse projeto? Eu tenho esse porquê. Né? Então, o porquê foi uma palavra que me acompanhou muito fortemente nos últimos anos. Tá? Então, acho que essa no âmbito profissional. No âmbito mais espiritual, a gente vai chegando depois dos 50 anos, a gente começa a perder amigos, perder familiares, perder pessoas muito próximas. E o que mais dói pra gente é a saudade. Mas eu entendo que a gente deve sofrer pela saudade, por que não pela morte? Porque se a gente veio de um lugar que a gente não sabe de onde a gente veio, e uma força maior nos deu a vida, e em algum momento essa força maior determina que a nossa missão está cumprida, que a gente vai ter uma vida espiritual, eu imagino que alguma coisa de legal nos espera lá na frente. Então, esse mistério da morte é uma coisa que pira muito a minha cabeça, mas eu estou com uma filosofia muito interessante, que agora é o seguinte: primeiro, quando algum amigo meu perde um parente, eu falo assim, sofra pela saudade e não pela morte. Porque às vezes a pessoa junta as duas coisas e dói muito. Dói muito você sofrer pela morte e pela saudade. Então hoje, eu ouvi isso de um amigo meu quando minha mãe faleceu, ele falou, sofra pela saudade e não pela morte. Isso tem me ajudado bastante. E sobre a morte, a transformação, a passagem, eu penso o seguinte, Deus me deu a vida, em algum momento ele vai achar que eu cumpri minha missão e que eu vou ter que ter uma vida mais espiritual. Eu tenho certeza que lá deve ter coisas boas também, entende? Então isso tem me dado um pouco mais de razão, de entendimento de todas essas perdas, de todas essas passagens, ainda mais em 2021 e 2020, né? Todo mundo aqui perdeu muita gente, o amigo, o conhecido, o próximo, o ídolo, o colega de trabalho, o familiar, vizinho, enfim. Então, assim, o porquê na vida profissional tem me ajudado muito. Eu estou trabalhando muito fortemente os porquês, e esse Simon Sinek é um cara que eu recomendo. E o entendimento da aceitação da morte como uma passagem para alguma coisa que vai ser positiva lá depois, cara. Porque a gente veio de um lugar que a gente não sabe. Então, se eu vim de um lugar que Deus me deu a vida, eu vivo uma vida feliz, saudável, bem-sucedida e tudo mais, eu acho que lá vai ser legal também. Agora, vai doer a saudade. Vai doer a saudade, a dúvida, a expectativa, as inseguranças. Entendeu? É um pouco assim eu queria entender um pouco desse livro. Eu tento achar alguns filmes aí, assisto muito filme do Divaldo Franco, do Chico Xavier. Não é fácil encontrar essa resposta. Mas o que tem me confortado são as orações. Entendeu? As orações têm me ajudado bastante, porque em 2020 eu perdi muita gente próxima a mim, da minha família, muita gente, entre amigos, colaboradores e assim por diante. Entendeu? Então acho que essa é a minha sensação de 2020. É difícil achar um livro, né? Do porquê tem, né? Esse livro aqui. Chico, eu ganhei esse livro aqui de presente. André, Daniel, obrigado por essa oportunidade. É sempre uma grande satisfação a gente se reunir, trocar umas ideias, papo. E, inclusive, de uma maneira bastante descontraída, de uma maneira bastante informal, mas assim, tangenciando assuntos sérios, discussões e pontos bastante interessantes, com certeza vai servir de reflexão para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, para aqueles que nos acompanham. Eu gostaria de aqui agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade, pelo tempo despendido, já colocando novamente à disposição esse espaço da Academia do Agro, do podcast, como também de outras iniciativas que vocês tenham, como já compartilhei com o Daniel, também com o Chico. Tamo junto, né? Como diz a frase. Obrigado, bom descanso a todos aí, um bom 2021 para vocês e até mais. Valeu, Feliz 2021, um abraço, pessoal. Valeu. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!